aleluia, pelo poder das suas mãos e da sua palavra, que é eu e você. Aquilo que o Senhor criou e formou pelas suas mãos e soprou, aleluia, pela sua narina, nas nossas narinas, irmãos, e nos soprou um fôlego de vida. Isso é importante para mim e para você. Quando nós tiver falta de alguma coisa, quando nós tivermos alguma questão a resolver com o nosso próximo, ou seja lá qual for a questão, olhe para o espelho e lembre que Deus te fez perfeito. Lembre que Deus te fez e chamou para fazer uma obra grandiosa, a qual muitos já têm deixado de fazer, a qual muitos já lançaram mão do arado, olharam para trás e voltaram, irmãos, para praticar as antigas obras. Irmãos, aleluia, uma vez que nós fomos batizados, uma vez que nós cremos no Senhor, temos que seguir a nossa trajetória, a nossa carreira, crendo e sendo liberto pelo poder da palavra, igreja. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que os diáconos, os presbíteros, né, louvado seja Deus, os bispos, eles têm que ter uma irrepreensão, eles têm que ter a sua casa em sujeição, eles têm que ter uma mulher só, respeitar a sua esposa, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher tem que reverenciar o seu marido, a mulher tem que ter respeito por ele, mas ela não tem que ser tapete do marido, e nem por sua vez usar de autoridade contra ele, nem ele contra ela, aleluia. Nós temos os filhos, é sujeição, admoestar eles segundo a palavra do Senhor, aleluia, porque, irmãos, nós somos uma coluna dentro da nossa casa, louvado seja Deus, e os nossos filhos vão se espelhar em nós, aleluia. Certa feita, glórias a Deus, a gente olha para a vida, né, dos nossos filhos, e nós somos o espelho deles. Se nós andar com a nossa vida desordenada, o nosso filho vai ser da mesma forma. E se nós quisermos chamar a atenção dele em algum momento que eles estiverem errados, eles vão falar: mas o senhor faz isso também, a minha mãe também faz isso. E agora, irmão? Não é irrepreensível. Você não tomou posse de ser irrepreensível. Você está sujeito a ser repreendido, está sujeito a ser comparado, né? Agora me traz à memória um diácono do nosso ministério, diz que ele é diácono, né? Tá repercutindo aí agora, né? Que ele foi gravar uma tal de uma live e ali ele foi endireitar a câmera. Misericórdia, não sabia que a orelha era câmera, né, irmão? Louvado seja Deus. Irmãos, era mais fácil ele dizer: olha, meus irmãos, ore por mim, eu pequei, poderia agora ser fulminado por Deus agora, Deus poderia me consumir agora, porque eu pequei verdadeiramente. A partir de hoje eu quero uma mudança, uma transformação na minha vida. Aleluia. Quem foi que levantou ele como diácono? Eu fui. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele tinha que se humilhar, irmãos. Agora ele vem dizer que ele tropeçou na câmera, irmãos. Ele estava lá do outro lado. Misericórdia. Conta outra, né, irmão? Vamos contar outra, né? O que nós somos dentro de casa, a gente tem que ser aqui também. Aleluia. E o que nós somos aqui, melhor dentro de casa temos que ser. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, ainda que meus olhos não vejam a sua vida, aleluia, Deus está vendo. Glória a Deus. Ainda que eu não possa alcançar os seus passos, os seus caminhos, aleluia, como pastor, o maior pastor está no céu, com os olhos como tocha de fogo, contemplando os maus e os bons da terra, irmão. Aleluia. Aleluia. Aí o camarada é desonesto, pingaiada, cachaceiro, aleluia, maldizente, beberrão. Eita, louvado seja Deus. Roubador, espancador. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que não seja, mas tem uns que faz tudo ao contrário. E agora? Será que ele foi chamado para este fim? Será que o chamado dele era este mesmo, de diácono, ou de presbítero, ou de bispo? Será que o chamado dele era verdadeiramente de pastor? Será que ele tinha o chamado de evangelista, de missionário? Será? Nós temos que conhecer o nosso chamado. Aleluia. Irmãos, cada um fique na posição e na vocação a qual foi chamado. Se você sabe o seu chamado, busque aprimorar, aperfeiçoar o seu chamado.
Aleluia. Como você pode fazer isso? Orando a Deus, pedindo direção para Deus, pedindo para Deus com fé. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, irmãos, que quando tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que tudo te dará liberalmente e não o lançará em rosto. Hoje, se você pedir alguma coisa para alguém, é capaz de ele te ajudar e depois está te lançando em rosto, dizendo que foi ele, se gloriando na sua vida. E o Senhor não se gloria na vida de ninguém, irmãos. Jesus Cristo veio para glorificar o Pai, mas Ele quer um povo seu, especial, zeloso de boas obras, que vai glorificar o nome dEle naquele grande dia. Jesus não está atrás de glória de ninguém, mas Jesus está querendo que o nome do Pai seja glorificado, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, e Ele quer um povo especial, igreja. Aleluia! O que nós vemos hoje, irmãos, é que pessoas estão de acordo, o capítulo 4 de Timóteo, irmãos, de 1 Timóteo, sofrendo uma apostasia. Irmãos, aleluia, estava ali num grupo falando acerca de que se a igreja ia passar a grande tribulação. Irmãos, misericórdia. Se hoje estamos passando por princípio de dores, a qual é filho matando pai, pai matando filho, nora contra sua sogra, sogra contra sua nora, irmão contra irmão, irmã contra irmã, e aquela parafernália toda que a gente conhece desde o dia que a gente nasceu. Isso é princípio de dores, já vem vindo há muito tempo. Tribulação, irmão, estamos passando, mas a grande tribulação, será que vai ter crente fiel para passar a grande tribulação, irmão? Eu acredito que não vai a igreja passar a grande tribulação aqui não, irmão. Porque a igreja de Cristo, a igreja salva de Cristo, vai ser arrebatada antes, irmão. Porque do jeito que está hoje o Evangelho, se vier a grande tribulação, misericórdia, irmão. Não vai sobrar um para dizer eu sou servo de Jesus, irmão. Não vai sobrar um não, irmão. Então a cada dia vamos buscar ser a diferença. A cada dia, irmãos, vamos aprender com Jesus. A cada dia vamos buscar Ele mais intensamente. Vamos pedir direção para Ele em tudo que vamos fazer. Nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, irmãos, irmãos levando o outro irmão para o juiz, irmão, aleluia, diante dos injustos. Louvado seja Deus. Lá no livro de Lucas 18, vai falar acerca de uma mulher que foi de encontro a um juiz iníquo. Ela foi pedir justiça, ela foi até ele, irmãos, e disse, olha, faça-me justiça, louvado seja Deus. E aquele homem disse, olha, eu não tema homem, não tema Deus, e não vou pelejar em favor desta mulher. Mas aquela mulher perseverou. Olha só a importância de você perseverar mediante a sua aflição, mediante, aleluia, as coisas que você passa nessa vida. Diz a Bíblia que aquela mulher perseverou em oração, irmão. E o Senhor tocou. Ele disse, ainda que eu não tema homem, nem a Deus, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que ela vá e não me importune muito, não me incomode. Olha só o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite? Aleluia, mas necessário é clamar, necessário é meditar nesta palavra de dia e de noite, irmão. Porque o inimigo, ele veio pela palavra para tentar o nosso Senhor. Irmão, se o diabo tentou Jesus pela palavra, qual era ele mesmo? Ainda lá nós, irmão, que muitas das vezes não estamos conseguindo discernir as coisas entre nós mesmos. Por isso que o Senhor disse, olha, não julgue o mundo, porque o mundo é Ele que vai julgar. Julgais a vós mesmos, tira o iníquo do vosso meio. Aleluia. Ele diz, tira do vosso meio, aleluia, e se acerte entre vós. Porque o juízo, irmãos, vai começar pela casa. O juízo começa por esta casa e pela nossa casa lá. Louvado seja Deus. Aleluia, não adianta, irmãos, não há nada encoberto que o Senhor não venha revelar. Aleluia, não adianta, irmãos. Para isso a gente tem que a cada dia buscar o aperfeiçoamento do chamado que o Senhor tem na nossa vida, para que a gente venha a ser irrepreensível. Quando ele vem falar aqui não neófilo, ele quis dizer não jovem, que não seja jovem para que não caia na condenação do diabo, né? Por causa dos laços que o inimigo arma. Aleluia, irmão, se nós não estiver vigilante, todo momento da nossa vida a gente peca contra Deus e peca contra nós mesmos e peca contra o nosso próximo.
Aí João diz na epístola: há pecado que eu digo que ore, e há pecado que eu digo que não ore. Qual é o pecado que você não deve orar? Aí no livro de Hebreus 10, versículo 26, se eu não me engano, ele vai dizer: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Meu Deus. Mas uma certa expectação horrível e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantado alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Veja bem, irmãos, misericórdia. Hoje o que não falta é testemunha falsa para me acusar e te acusar. Mas se alguém te acusa, maior é Deus para te justificar. Maior é Deus, irmãos, mas para que Deus seja maior na nossa vida, nós temos que estar de acordo com a sua vontade. Para que Ele seja maior na nossa vida, nós temos que a cada dia dizer: Senhor, qual é a minha vocação? Ainda que o Senhor já tenha usado profetas na terra para dizer o chamado que o Senhor tem na minha vida, mas eu falo com o Senhor: qual é a minha vocação? Me instrui, Senhor, me ensina, me dá direção naquilo que devo fazer na sua presença. Porque, irmãos, há muitas pessoas hoje que eu acredito assim, que eles acham que não estão na presença de Deus quando estão pecando. Aleluia! Não, eles estão na presença do pecado, porém Deus está também contemplando. E agora? E se Deus está contemplando, estamos na presença de Deus também. Aleluia! E por isso nós vamos ser pesados. A Bíblia diz, irmãos, que o galardão, nosso galardão está com o Senhor, para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Ele disse que Ele vai nos capacitar, cada um segundo a capacidade. Aleluia! Quanto mais é dado, mais é cobrado. Olha aí. E agora? O que o Senhor te deu? O que Deus tem te dado até hoje? Ele vai cobrar. Aleluia! Nós temos aqui este propósito lá no livro de Mateus, né? Louvado seja Deus. Capítulo 25, a partir do versículo 14, se eu não me engano, que está escrito a parábola dos 10 talentos. Nós vimos, irmãos, que o Senhor, Ele tinha que fazer uma viagem para muito longe. Agora o Senhor pega 5 talentos, dá a um, segundo a sua capacidade. Ele pega 2 talentos, dá a outro, segundo a sua capacidade. Ele pega 1 talento e dá ao outro, segundo a sua capacidade. E Deus sabe, irmãos, quem é capaz e quem não é. Deus sabe, irmãos, o que você pode produzir e o que você não pode produzir. Aleluia! Por isso Jesus falou: sede santo como eu sou santo. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que recebeu um talento, irmãos, ele preferiu se sujar. Aleluia! Mas o pago dele foi no final. Aleluia! Porque o Senhor veio requerer, o Senhor veio cobrar. E quando ele veio, aleluia, o primeiro disse: Senhor, com aqueles 5 que o Senhor me deu, granjeei com eles e ganhei mais 5 para o Senhor. Eis aqui os 5 talentos que tu me deste e os 5 que eu ganhei. Ele disse: bom servo fiel, no pouco fostes fiéis, e no muito te colocarei. O outro da mesma sorte, mas o que enterrou veio se explicar. Senhor, eu sei que tu és poderoso, que ceifa onde não planta, e que és rigoroso. Por isso, fiquei com medo e enterrei o talento que me deu. E o Senhor falou para ele: olha, deveria ter dado ao banqueiro. Aleluia. E quando eu tornasse, acharia com lucro o meu dinheiro. Por isso, o lançarei nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, eu não quero ir para lá. Eu não sei o que produzirá o amanhã, mas se o Senhor der vitória de eu chegar no amanhã, Ele vai produzir algo para a minha vida e para a sua vida. Glória a Deus. Se o Senhor quiser, o amanhã produzirá frutos bons para a nossa vida, frutos bons para o nosso próximo, frutos bons para a nossa família, frutos bons para a nossa parentela, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Mas depende um pouco também de nós, irmão. Aleluia. Davi é uma prova sobre isso. Quando Davi deixou de ir à peleja e ficou na sua casa sem fazer nada, diz
diz o ditado no mundo, que mente vazia é oficina do diabo. Agora, como pode o segundo coração de Deus, irmão? Louvado seja Deus, está com a sua mente vazia. Ele estava ali andando, passeando, aleluia, pelo seu palácio. E quando ele fica desapercebido, aleluia, e vai dar atenção para aquilo que não devia dar. Mesmo assim somos nós, irmão. Aleluia. Se nós não se ocuparmos meditando na palavra de Deus e fazendo algo para Deus, nós vamos pecar nessa vida. Sabemos que o Senhor, aleluia, contemplou o pecado de Davi. Davi cometeu muitos pecados, irmãos, naquela ocasião. Adultério, homicídio, mentira, muitas outras coisas, irmãos. E o fruto do pecado Deus não permitiu que andasse sobre a terra. Aleluia. Irmãos, se nós não andar, nós que temos o chamado e que estamos buscando o aperfeiçoamento, se nós não buscar ser irrepreensível, diz a Bíblia que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Eu tenho aqui uma comparação que eu tenho feito de vez em quando. Quando você vai ao mercado e falta sal na tua casa, você não vai ao mercado e pede uma colher de sal. Você vai no mercado e compra 1 quilo de sal. Esse 1 quilo, muitas às vezes passa um mês, outros não passam, dependendo como que é a rotina matinal da sua casa, né? Mas se você comprar uma colher, você vai ter que voltar no mercado de novo. Então você compra 1 quilo. Aí às vezes a pessoa fala assim: ah, o irmão é salgado. Nós temos que ser salgado mesmo, irmão. Porque todo momento requer que a gente tempere alguma coisa. Todo momento requer que nós tempere, aleluia, os ouvintes da palavra de Deus. E se nós, irmãos, tiver pouco sal, para nada vamos prestar na presença do Senhor. A Bíblia diz que se o sal for insípido, o que há de salgar para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Então nós temos que ser salgado mesmo, irmão. Nós temos que ter para repartir com aquele que estiver em necessidade. Aleluia. Nós temos que ter, irmãos, para instruir o nosso próximo. A Bíblia também diz: tu que ensina o outro, não ensina a ti mesmo, tem que se ensinar, irmão. Você tem que meditar, você tem que buscar a Deus para você poder falar coisas que provêm de Deus. Às vezes as pessoas não têm o que dizer da parte de Deus e falar de si mesmo. Nós temos, irmãos, o tempo que nós temos aqui é precioso. O tempo que nós temos dentro da casa de oração é para falar das coisas de Deus, não é para falar de nós. Aleluia! Porque os nossos próprios caminhos nos fala quem somos, né? Aquilo que nós somos lá fora é o nosso testemunho. Aquilo que nós somos aqui dentro tem que continuar sendo um testemunho. Glória a Deus. E nós vemos aqui, irmãos, que estes homens que foram capacitados, que foram chamados para ser homens como Jesus foi, homem a qual muitos buscaram ocasião, mas não acharam. Fizeram de tudo para achar alguma coisa contra ele. E de noite, irmãos, levantaram ocasião e perseguiram Jesus para incriminar. Tudo que Jesus falou foi verdade. Mas a verdade dói, né? A verdade dói, mas liberta. E muitos não quiseram ser libertos naquele tempo. A Bíblia diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por principal da esquina, por cabeça. Aleluia. Quando Jesus te levanta por cabeça, seja cabeça, não seja cauda. Aleluia. Eu vejo, irmãos, que tem um profeta, eu esqueci o nome dele agora. Louvado seja Deus, que ele foi chamado por cabeça. Mas a mãe dele era prostituta, né? Como é que é o nome dele, meu Deus? Oséias? Jefité, né? É esse mesmo. Mas ele teve outros irmãos e que desconsideraram a sua pessoa porque a sua mãe era prostituta. Mas ele era o primogênito, não era? Aleluia. Houve ali uma peleja naquela cidade. Ele era justo, irmãos, temente a Deus, e o mistério estava com ele. Veja que muitas das vezes pessoas não vão te dar valor por causa da sua aparência, por causa da sua situação que se encontra, por causa das coisas que você passa, né? Pessoas não vão te dar valor.
pessoas vão te excluir, mas no momento de precisão vão lembrar de você. Porque nós não precisamos ser fortes para mostrar que somos servos do Senhor, só basta ser fraco, irmão. Quando Paulo estava ali, irmãos, desbofeteado por um enviado de Satanás, Deus permitiu que um adepto de Satanás viesse e ferisse a sua face com bofetões. E Paulo ali, irmãos, ficou olhando aquela situação. Por quê? Porque ele tinha um espinho na carne. Todos nós temos um espinho na carne, que é o seu chamado. Agora Jesus brada dos altos céus e diz para ele assim: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí ele veio entender, irmãos, que quando ele estava fraco, aí sim ele se encontrava forte. Muitas das vezes nós vamos chegar numa casa de oração, aleluia, e nem sempre vamos chegar dizendo que nós podemos todas as coisas. Nem sempre nós vamos chegar dizendo: hoje eu vou fazer isso e aquilo. Não, irmãos, é no momento da sua fraqueza que Deus vai te usar tremendamente na presença dele. Aleluia. É no momento que muitas das vezes você acha que não pode nada, é o momento que Deus vai falar: hoje você pode tudo. Hoje lembraram de você. Muitas das vezes você vai estar na tua casa e pessoas vão te ligar e dizer: olha, meu irmão, faça uma oração por mim. Olha, minha irmã, ore por mim em nome do Senhor Jesus, que eu creio que através da sua oração Deus vai dar a minha vitória. Aleluia. Vemos que este homem, Jefité, irmãos, ele estava ali distante do seu povo. Por quê? Porque a sua própria família desfez dele, mas quando precisaram dele, foram de encontro à vida dele, e ele disse: olha, não vou por cauda, mas só se for por cabeça. E ali assim foi feito aquilo que o profeta disse. E assim, quando ele foi, eles ganharam a peleja, mas algo ele falou naquele lugar, e algo foi cobrado dele, irmão. Ele disse que quando tornasse para a sua casa aquele que viesse de encontro, primeiro que viesse até ele, esse seria dado como holocausto ao Senhor, irmão. Aleluia. E ele só tinha uma filha. Olha aí. Grande foi a fé daquela filha dele, né, irmão? Grande foi a fé. Eu creio que o Senhor já estava preparando ela. Porque, sabe por quê, irmãos? Aleluia, Jesus, ele já logo se turbou quando viu sua filha viva e se entristeceu. Mas ela falou: pai, se o Senhor falou algo para Deus, e se esse algo aí compete à minha pessoa, que seja feita a vontade de Deus. Eis-me aqui, né? E ali, irmãos, ela já entendeu o mistério. Ela foi separada, assim como Samuel foi separado, assim como muitos profetas foram separados, para estar diante do Senhor. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, nós temos que nos separar, não na comunhão com o nosso próximo, mas entender o nosso chamado. E para você entender o seu chamado, você tem que se separar, não pode se misturar, né? O salmista diz no capítulo 1, para que nós não venhamos se assentar na roda de escarnecedores. E muitas das vezes, irmãos, pessoas do nosso meio preferem se assentar com os do mundo do que com os da casa, com os do seu meio. Lemos lá no livro de 1 Coríntios 6, o litígio que Paulo repreendeu entre os irmãos. Aleluia! Eles não conseguiam, irmãos, se entender entre si. Tinha que levar para os pagãos, para os mundanos, para as pessoas do mundo. Aleluia! As coisas de dentro da casa de oração. Aquilo que nós temos a resolver, irmãos, se você tem alguma questão contra o teu irmão, diz a Bíblia, irmãos, aleluia, se eu não me engano, aleluia, no livro de Mateus 18, a partir do versículo 5 a 15, o perdão do pecado do seu irmão. Se teu irmão pecar contra ti, você tem que ir até ele, entre tu e ele só, e repreender. Se te ouvir, ganhasse a teu irmão. Se não te ouvir, leva consigo mais uma e duas, para que 3 toda a palavra seja confirmada. Se não ouvir as testemunhas, leve à igreja. Está vendo aí? O que o Senhor nos instrui? Leve à igreja. Se não ouvir a igreja, o considere como gentil e publicano. Nós sabemos, irmãos, que os gentios que éramos nós, aleluia, fomos evangelizados, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos o Senhor da salvação e aqui estamos. Nós sabemos, irmãos, que Zaqueu publicano, quando o Senhor despertou ele para ver quem era Jesus,
ele teve o desejo de ver quem era Jesus. Ele sabia que era de pequena estatura, ele sabia que havia dificuldades, aleluia, no seu corpo para poder alcançar a Jesus. E ele, com tudo isso, ele se esforçou para subir numa figueira brava, para ver quem era Jesus. Agora, quando ele sobe até aquela figueira e ele tenta ver quem é Jesus, Jesus já tinha visto ele. Glória a Deus, aleluia. Jesus falou: desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Aleluia, porque tu também é filho de Abraão. Eita, Deus tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, primeiramente, antes de nós se levantar uns contra os outros, temos que saber que o nosso próximo também é filho de Deus, irmão. Né? Aleluia. Nós temos que saber. Não importa quem seja, não importa o que fez. O que importa, irmãos, que Deus está vendo. Muitas das vezes a gente julga o nosso próximo e não buscamos saber por que está sendo julgado, ou por que está sendo apedrejado ou apontado. Aquela mulher foi pega em pleno ato de adultério. Por que não trouxeram o homem também? Por que não trouxeram o homem que ela estava adulterando com quem? Comigo que não era. Por que não trouxeram o camarada que estava com ela? Será que ele também não era adúltero? Aleluia. A Bíblia diz que é. Que se o homem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada pelo marido, também comete adultério. Não tem escapatória, irmão. Não tem chance. Ah, mas o Senhor Jesus disse lá em Mateus 19 que a não ser por causa de prostituição. Aleluia. Mas os discípulos dizem assim: olha, Senhor, se assim é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus falou: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a qual foi concedido. Por que concedido, irmão? Porque se você crê que Deus é santo e requer que você seja santo, e que Ele não compactua com o pecado do adultério, você tem que permanecer da forma que você ficou, sozinho. Sozinho, sem a sua carne, né? Aleluia! Mas acompanhado de Deus, irmão. E no dia que Ele vier para mim e para você, sabemos para onde vamos. Aleluia! Aleluia. Por isso Jesus falou: por isso há eunucos que foram castrados pelos homens, há eunucos que se castraram a si mesmo, e há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe por causa do reino de Deus. Aleluia! Quer entrar no reino, irmãos? Tem que pagar o preço. Aleluia! Tem que tomar o céu à força. Não é na força da violência, não é da força bruta, é na força da obediência, na força do amor, na força da compreensão, da comunhão. Essa é a força. Aleluia! E é por esta força, irmãos, que vamos herdar o reino do céu. Amém, igreja? Amém. Aleluia! Pode exaltar o Senhor.